Aô, turma! Estamos aqui, como todo mundo sabe, no Autódromo Velocitar, comemorando o dia do 4x4 com o pessoal da Mitsubishi. E o Fábio trabalha na Mitsubishi há quase 18 anos, é engenheiro. Toda essa tecnologia que a gente conhece tem um dedo dele aí no desenvolvimento. E ele deu uma palestra pra gente sobre 4x4. A palestra foi tão boa, não falando só dos carros da Mitsubishi, mas falando do sistema 4x4 em geral, que além de ter tudo a ver com a gente, foi tão bom que a gente falou, não, Fábio, pelo amor de Deus, fala alguma coisa pra gente, dá alguma consideração aí. E a gente pensou num tema até um pouco diferente, como os carros elétricos, agora modernidade, futuro do 4x4. O espaço é seu. Fala um pouco aí pra gente. Vamos lá. Obrigado primeiro pela oportunidade de falar aqui com vocês. E os carros elétricos e híbridos é uma coisa que eu adoro muito, gosto muito, eu acompanho desde essa segunda onda que veio em 2010 de veículos elétricos, eu acompanho desde lá, então para mim é uma honra poder falar isso com vocês. Os híbridos, vamos começar pelos híbridos, né? Nós temos a Outlander PHEV, que ela é um carro, uma tecnologia super nova, né, com bateria, um carro elétrico híbrido, que pode ser um híbrido em série, pode ser um elétrico puro ou um híbrido em paralelo, faz de tudo, e ele é 4x4. Por quê? Ele traz o DNA realmente da Mitsubishi, que a gente arrasta desde lá de 1936, quando a gente fez o primeiro carro 4x4, né? Então ele tem o sistema 4x4 também. Qual que é a diferença? Lá eu tenho um motor elétrico para o eixo dianteiro e tenho um motor elétrico para o eixo traseiro. Entre eles, que antes a gente tinha cardans, semi-eixos, essas coisas, agora só são fios. Então tudo é muito mais rápido, tudo é muito mais silencioso, tudo é muito mais linear, com uma suavidade muito mais progressiva, que não deixa o consumidor escutar ruídos ou conseguir ver o movimento de alguns componentes mecânicos como a gente sentia no passado. Então isso muita gente tem ainda na cabeça que os carros elétricos são sensíveis, não pode entrar na água, não pode entrar numa estrada de terra, mas nós, quando trouxemos o carro para o Brasil, a primeira coisa que a gente fez foi colocar ele na terra, subir um pico que a gente conhece, lá perto de São Paulo, e para mostrar justamente que o DNA 4x4 está inserido naquele carro também, e ele é muito capaz de vencer tudo. E o Outlander, o híbrido, ele tem um sistema Super Wheel Control. O que isso significa? Que ele, além de ter uma tração 4x4, ele ainda consegue fazer todo o controle de vetorização, de tração. Então, por exemplo, você entrou numa curva muito rápido, ou está na curva, na boa, começou a fechar um pouco o raio da curva. Tem aquela tendência de sair de dianteira, né? Quando você começa a perder a frente do carro, antes de ele entrar no controle de estabilidade, que é já uma perda de performance do carro, o que ele faz? Ele consegue frear uma das rodas traseiras para colocar o carro na trajetória e acelera o motor traseiro para você não perder o desempenho que você tinha naquele momento. Então ele acelera o motor traseiro, dá uma pequena beliscada no freio para conseguir colocar o carro. A gente chama isso de Super AWC. Então toda essa evolução que a gente vem acompanhando hoje em dia nos carros 4x4 já estão migrando, já é uma realidade, já está migrando para os carros elétricos e híbridos. O carro híbrido a gente já vendeu aqui no Brasil, já com a tração Super Wheel Control, funcionando tranquilamente, é muito bom. E a próxima etapa é isso migrar também para os carros elétricos puros. Já tem um conceito que a gente chama de Evolution, que é um carro puramente elétrico, com uma bateria grande, com um eixo dianteiro também, com um motor puramente elétrico localizado lá para fazer a tração no eixo dianteiro, e 2 motores elétricos no eixo traseiro. Com esses 2 motores elétricos no eixo traseiro, eu consigo também fazer a vetorização de torque sem nem precisar acionar o freio. Então é um carro que ele tem as mesmas características do Lancer Evolution, em termos de performance, só que puramente elétrico. Entendi, bacana. E tem também, você falou sobre a questão do híbrido, do elétrico, que as pessoas pensam que é um pouco mais frágil. Eu até penso como a questão de tirar a alavanca do 4x4 pro botão. Muita gente, isso aí eu me incluo, eu falo, cara, mas no botão, é elétrico esse trem, não é melhor aquele negócio de ter alavanca? Mas é aquela coisa, se você tem alavanca,
as caminhonetes acabam, o pessoal diz que é ultrapassada, mas se uma hora não tem jeito, né? A tecnologia chega. Aproveitando isso, desculpa só, sem problema. Aproveitando isso, eu queria que você falasse pra gente um pouco do 4x4 da Triton, que ele é diferente dos outros modelos, que ele tem um AWD ali próprio dele, que só a Triton tem. Sim. Bom, você está certo no que você disse, tanto é que a Pajero Full foi um dos primeiros veículos 4x4 a receber o seletor eletrônico. Só que se você entrar no carro, você vê uma alavanca. É um botão em formato de alavanca. Então se você não sabe dessa informação que eu estou te passando, parece que você está realmente movimentando uma alavanca. Porque na época era tão novo isso e tinha um preconceito tão grande dos sistemas eletrônicos no sistema de tração 4x4 que a gente teve que usar essa solução. Hoje em dia não, hoje em dia o pessoal já aceitou que os carros podem receber um sistema de tração ou por botão ou por um seletor, como no caso do L200, e que isso é super comum, validado e não vai ter problema nenhum no campo. É o desenvolvimento, né? É o desenvolvimento. Assim como injeção eletrônica, né? O sistema como um reio do motor de injeção de diesel, que hoje é totalmente eletrônico. Então, a eletrônica está num nível já que traz muita confiabilidade. E isso está inserido também no 4x4 do veículo, né? No caso da picape que você me perguntou, da L200 Triton Sport, também você está muito certo. Ele é um carro que tem um sistema de tração que é único. É a única picape do mercado que consegue rodar em 4x2, que é excelente para conforto, para trajetos mais longos, para economia de combustível. Consegue rodar em 4x4 no asfalto, então você está sentindo uma certa insegurança, só sensação mesmo, choveu, peguei uma estrada de paralelepípedo molhado, não quero escorregar, eu quero já me certificar de que não vou ter problema, coloca no 4x4, pode andar sem problema nenhum. Tem limite de velocidade nesse 4x4? Para acionar, você pode acionar até 100 km por hora, mas pode chegar até a velocidade máxima sem problema nenhum. Legal. E o bacana, até tem um exercício que nós fizemos aqui no Velocitar, é que você pode usar todo o esterçamento do veículo, que é o melhor da categoria também, 5,9 metros de raio de giro, e fazer toda a curva em 4x4 sem solavancos, sem travar o veículo, sem nada. É um carro excelente, um sistema de tração excelente para ser usado em qualquer lugar. E também através do seletor você pode aí bloquear o diferencial central, e aí roda na terra sem problema nenhum, ou então usar a tração reduzida, que é uma tração com muito mais força, ele multiplica por 2,566 a força que está chegando ali na transmissão. É um carro super completo, não tem nada no mercado parecido com a tração da L200 Triton Sport. Voltando à parte do carro híbrido, vamos lá. Hoje os carros convencionais, eles têm toda uma parte mecânica com engrenagem, toda aquela parte que eu acredito tem um delay para acionar. O carro híbrido, provavelmente é um software, isso acontece instantaneamente, não é? Assim, é muito mais seguro. É muito mais rápido, muito mais seguro de você... A segurança é... Porque assim, o delay que você tem num sistema mecânico não é grande o suficiente para te atrapalhar na segurança. Ele consegue atuar antes do carro perder o controle. Então você tem o controle atuando antes disso. Mas no carro elétrico híbrido você tem isso acontecendo muito mais rápido. O que você consegue com essa velocidade? Fazer com que a coisa seja muito mais linear. Eu começo mais gradativo do que entro já na porrada para corrigir o carro numa situação de dificuldade, né? Então eu entro muito mais gradativo antes do consumidor até começar a corrigir o volante para manter ele sempre numa linha, numa trajetória adequada. Essa é a grande vantagem. Isso sem ruído, sem solavanco no carro. Você muitas vezes nem percebe que o carro está numa condição de risco. E com mais precisão também, Muito mais precisão. Legal. Isso sem sombra de dúvida. Cara, Fábio, sensacional. E conta pra gente, aproveitar que a gente tá tendo esse tempo livre aqui agora. Bate-papo aqui. Conta pra gente os projetos que você já fez parte. Qual carro que mais... talvez o mais legal, mas qual projeto bacana você fala, caramba, eu fiz aquela Pajero, a gente acertou tal coisa. Bom, eu trabalhei um pouco nessa Pajero Sport, tá aqui do nosso lado. Esse carro foi parte dos bancos, vidros, foi desenvolvimento meu também, acompanhei. Depois, quando evoluiu para um Model Year acima desse, pneu, eu participei do desenvolvimento do pneu também. No caso da TR4, essa aqui eu peguei desde o começo, também interior,
Bancos, a gente fez um banco específico também para uma das versões, eu participei. Validei pneu, farol também, que foi local. Eu acabei fazendo alguns testes, porque naquele carro eu estava ainda na engenharia de interiores, depois eu passei para esse carro, antes de mudar para esse facelift, interiores também, depois eu já estava na engenharia experimental. E, por coincidência, na TR4, como foi o primeiro carro flex da Mitsubishi, eu participei na parte final do projeto, mas bem pouco. E no Powertrain, que foi entre esses dois que a gente estava falando, daquele carro nacionalizei Na Outdoor. Na L200 Outdoor, eu nacionalizei o eixo traseiro e os cardans. Ó, o grande Thiago Padovani aí, amigo nosso. Ô, gente, e uma coisa que vale falar aqui que pouca gente sabe é que esse último facelift que o Fábio tá falando sobre a TR4 só tem no Brasil. É uma exclusividade nossa. Até se vocês pararem para perceber, esse farol dela aí é da AirTrack. Só que ornou muito melhor na TR4, né? Então, só no Brasil tem ela. Tanto que nenhum outro país tinha. E para mim é a geração mais bonita dela, o facelift mais bonito. Mas, pelo que eu li em coisas, conversando com o pessoal, a própria Mitsubishi do Japão falou, ó, não dá mais, esse carro já não tem mais nenhum país. Mas as vendas aqui eram boas e ela ainda continuou um bom tempo aqui. E até hoje o mercado dela é muito bom. Muita gente diz que ela é muito boa no barro. E hoje é um carro que usado você compra com preço legal e dá para se divertir bastante, né? Realmente esse é um carro bem legal. Ele, apesar de ter um porte menor, assim como dos crossovers hoje em dia, né? Que tá na moda, mas ele na verdade é um verdadeiro SUV. É um carro 4x4 com sistema Super Select, o mesmo da Pajero Full, o mesmo que tá na L200 hoje. Você pode rodar no asfalto, na terra, tem caixa de reduzida. E eu mesmo tive a oportunidade de fazer várias barbaridades com esses carros aí, viu? E ele aguenta mesmo. Aguenta e passa por cima de qualquer coisa. É bem legal. Legal demais. Cara, Fábio, muito obrigado aí pelo tempo. Eu que agradeço. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Para quem cobra da gente, que a gente tem que aparecer mais no YouTube, a gente faz uns vídeos de vez em quando só. Sempre que tiver oportunidade de estar nesses eventos, de ter um bate-papo legal, algo que vá acrescentar e que vocês vão curtir, a gente vai fazer. Então, isso aí. Muito obrigado, Fábio. Aí. Eu que agradeço. Obrigadão. Obrigadão, Fábio. E João Fuschini, muito obrigado aí pelo cameraman Autonews junto com a gente sempre. Valeu. Valeu, obrigado.